noite. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, meninas. Tudo jóia. Bom, boa noite para todo mundo, né? Então, você que convive ou cuida de algum idoso, vem com a gente, que hoje a gente está ao vivo pelo Facebook. Esse é o JC Cuidar, é um canal que foi feito com muito carinho e com muita dedicação, especialmente para os cuidadores familiares de idosos, que tanto merecem receber informações úteis sobre o envelhecimento, sobre os idosos e principalmente sobre o processo de cuidado dentro da família. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos especialistas no envelhecimento humano, gerontólogas e idealizadoras do canal JC Cuidar. E hoje nós temos duas convidadas especiais, que são a Thaís Pinheiro e a Gabriela Araújo, que elas são fisioterapeutas, especialistas em fisioterapia pélvica. Podem se apresentar, meninas. Boa noite a todos, eu sou Thaís Pinheiro, sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, uroginoecologia, fisioterapia pélvica no geral. A gente trabalha muito com a parte da incontinência urinária, incontinência fecal, e algumas outras alterações que podem ocorrer na saúde da mulher, né? Como disfunções sexuais, dor durante a relação sexual, e outros aspectos aí voltados para a parte de constipação ou, então, dores na região pélvica no geral. Eu sou Gabriela Araújo, também sou fisioterapeuta pélvica, tratuo também, como a Thais trouxe, em todas essas disfunções e problemas relacionados ao assoalho pélvico, né, essa região íntima, região pélvica, e também trabalhamos com gestantes, e é um universo, a parte, assim, pouco conhecido, e a gente está muito feliz de poder trazer um pouquinho para vocês conhecerem. A gente já agradece desde já a Carol e a Jaque pelo convite, e vamos lá, que tem bastante coisa para a gente conversar. A gente que agradece vocês terem aceitado o nosso convite, sejam bem-vindas. E hoje o tema da nossa conversa vai ser a incontinência urinária, a incontinência fecal no idoso. Esse tema ele é muito importante para os cuidadores, né? Porque alguns sofrem com isso ainda, né? Tanto o idoso quanto os cuidadores, né? As pessoas que cuidam, principalmente os cuidadores familiares. Então, meninas, a gente queria começar falando sobre o que é, né, incontinência urinária, incontinência fecal e como que a gente pode identificar. Muito bem. Então, a incontinência urinária é a perda de xixi sem querer, né? Então, quando perde urina sem querer. E existem alguns tipos de incontinência urinária. Então, a gente observa a incontinência urinária no esforço. Então, quando o idoso tosse, ri, dá risada, faz algum esforço físico de levantar e acontece a perda de urina. Ou quando ele tem muita vontade de fazer xixi, que tem que sair correndo, então levar aquele idoso para xixi, ou o idoso, né, a independência não consegue chegar a tempo, né, no banheiro, ou até perde xixi dormindo durante o sono. Então, a incontinência urinária, ela tem várias classificações e ela pode começar bem leve, né? Tem os graus de severidade. Então, ela pode ser uma incontinência leve, uma perda de urina esporádica, em pequena quantidade, até o descontrole urinário, né? Quando tem realmente a perda da função urinária e o descontrole total. Elas podem ter, na verdade, a gente tem 3 classificações da incontinência urinária, que é a de esforço, a de urgência e a mista. A de esforço, como a Gabriela falou, né, em relação às perdas quando você tosse, espirra, dá risada, carrega peso, sempre levanta da cadeira. Às vezes o idoso, ele não consegue chegar até o banheiro, mas o que faz causar a perda urinária é o esforço muito grande de levantar da cadeira, porque fez uma artroplastia no quadril, porque tem uma doença severa no joelho, uma doença na coluna. Então, é o esforço dele levantar que faz ele ter essa perda urinária. A incontinência urinária de urgência é a incapacidade de chegar até o banheiro com essa boa continência. Então, ela consegue levantar, mas antes de chegar ao banheiro já vai perder urina porque não tem esse controle miccional. E tem muitas mulheres que têm a associação dessa, tanto mulheres quanto homens, né? A associação dessas incontinências urinárias, incontinência urinária.
que seria tanto perda aos esforços, quanto as perdas à urgência. E tem alguns graus também, algumas especificações da incontinência urinária, que a gente classifica como incontinência urinária neurogênica, neurotópica, que são as pessoas que têm algum grau de severidade em relação ao Parkinson, em relação a alterações neurológicas, cognitivas, o Alzheimer, que acaba fazendo com que haja uma incapacidade de controle da bexiga em si. Então, muitas dessas pessoas acabam fazendo com que haja uma dificuldade de esvaziamento da bexiga. Então, é como se tivesse uma incontinência, transbordamento. Não é nem porque a bexiga não enche demais, mas ela enche tanto a ponto de né, da musculatura lá da região pélvica íntima, e acaba só... para mim, tá travando um pouquinho o som delas. Para você também, Jaque, ou não? Tá dando uma cortadinha na fala. Eu vou tentar, então, só deixar só uma internet. Vamos ver se melhora. Ah, tá. Aí vocês falam pra gente, tá? Melhorou. Aí, agora melhorou. E daí, qual seria a segunda pergunta, então? Conclui pra gente já. Se tem diferença entre... como que o idoso pode identificar, né? Como que um cuidador poderia identificar que existe uma incontinência urinária, né? Que não é simplesmente algo acidental. E se tem diferença entre homem e mulher para identificar isso? Então, como que consegue identificar, né? A partir do que consegue ver lá no dia a dia. Então, primeiro, realmente, né, aquele idoso que não tem tanta mobilidade, tanta, né, agilidade, assim, tá molhando a calça, né? Não dá tempo de chegar no banheiro. Então, observar esse sinal, esse sintoma. Ou se não, né, já um idoso mais jovem, mais ativo, espirrou, perde xixi, né? Conseguir olhar lá no dia a dia do idoso pequenas situações que podem ocorrer essa perda de urina. Então, saber o que é incontinência urinária é o primeiro caminho. Então, saber que isso existe e ficar atento, né? Então, tem a diabetes, tem a pressão alta, tem várias coisas que precisa ir controlando, né? Do idoso lá, do cuidador. E a incontinência urinária, né? Então, observar isso no dia a dia do idoso, esses pequenos sintomas, e também abordar e perguntar, né? Saber como que tá essa parte íntima, que geralmente é uma parte que ainda não se fala muito, tem vergonha, né? Os idosos são mais conservadores, nem para os médicos acabam relatando, né, essas questões, então só vai lá para frente acabar descobrindo quando a incontinência urinária já está mais grave, né? Então, se começa a pegar desde o começo, é melhor para prevenir e para tratar. É importante ressaltar que a gente não deve normalizar a incontinência urinária. O achar que o idoso está idoso e por isso é normal perder xixi não é verdade, né? Então, observar essas causas. Puxa, quando ele levanta da cama, está perdendo xixi. Eu observo que no lençol amanhece cheirando a urina, a roupa de dormir está cheirando a urina. Ou então, durante o dia a dia, ela coloca um saquinho lá para proteger o sofá, mas para a gente fala que não está perdendo. Sim. Porque é muito comum o paciente chegar para a gente, né, e falar, não, mas eu não tenho nada de perda, eu não perco. Aí o filho ou o cuidador fala, não, mas o sofá tá ficando molhado, né? Então, muitas das vezes, não é nem chegando a grau de demência, mas é uma normalização. Mas eu acho que eu não perco, é só uma gotinha. Então, se eu perco só um pouco, não é incontinência. E a partir dos primeiros sintomas, as primeiras perdas, a gente já pode caracterizar como uma incontinência urinária, sim. Isso daí já é o primeiro sinal e sintoma, né? E daí é observar justamente o mais precoce possível para que a gente não chegue num grau de severidade maior. Então, hoje ela não usa nenhum tipo de protetor, mas precisa ficar trocando várias vezes a calcinha, a cueca, lavando, ou então quando vai observar está mais úmida, até o ponto que ela começa a usar o absorvente, ou então o familiar começa a querer fazer a utilização de uma fralda. Não, mas se colocar fralda não perde, então vamos normalizar porque o idoso usa fralda. E não é o ideal, né? Até porque a gente sabe toda a questão de condição de pele, de higiene, que no idoso pode ser mais dificultoso. Então, quanto mais a gente puder prevenir tudo isso, melhor. Sim. E daí você falou da questão da comparação, né? Diferença, se homem e mulher, né, tem diferença entre ter mais ou não,
e como identificar, né? Se tem alguma diferença em identificar. Geralmente, o público feminino, quando chega para a gente, ele vai chegar tanto um público mais jovem, às vezes mulheres, atletas, jovens que já apresentam uma perda urinária, ou então mulheres que acabaram de ganhar bebê e apresentam uma perda urinária. O homem já vai chegar numa idade mais avançada. E, em especial, ou por conta da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, fazendo com que ele tenha dificuldade de esvaziamento, e essa dificuldade de esvaziamento pode gerar ali um quadro ou de fraqueza muscular, ou de tensionamento muscular, ocasionando a incontinência urinária. Ou então, os homens que já vieram de uma cirurgia de próstata, pelo câncer de próstata. Daí a gente tem uma incidência que pode chegar até aproximadamente 90% dos homens que fazem a cirurgia de próstata a apresentarem o quadro de incontinência urinária. Mas a mulher, ela tem uma tendência maior, uma prevalência maior de apresentar o quadro de incontinência urinária, até pela sua anatomia, e também pela questão hormonal e o fato de já ter gestado, já ter parido, né? Às vezes, dependendo também do tipo de trabalho que essa mulher exerceu durante a vida, né? De ter carregado muito peso, de hábitos que ela adquiriu a vida inteira, como segurar muito tempo xixi, né? Então, se a gente for comparar homem e mulher, a gente vê, sim, uma maior prevalência nas mulheres, mas como a Thaís bem trouxe, o homem, ele tem essa questão da próstata, né? Ou ela vai aumentar de tamanho, ou pode ter, né, a presença do câncer de próstata, que também vai gerar esse quadro de incontinência. Mas anatomicamente, a gente observa essa diferença assim. A pelve da mulher é mais larga, a do homem é mais estreita, a mulher tem órgãos mais pesados, o homem tem órgãos mais leves, a mulher entra numa fase de menopausa, o homem não tem essa fase de tanta diferença hormonal como a mulher, né? A mulher engravida, o homem não engravida, e a gestação é um fator de risco, independente se o parto foi normal ou se foi cesáreo, a gente tem um fator de risco gestacional, né? Então, de fato, a mulher ela tem mais tendência à incontinência urinária do que o homem. Certo. Era a minha próxima pergunta, né? O que poderia causar a incontinência urinária no idoso? Mas aí eu queria complementar perguntando um pouquinho sobre incontinência fecal, se pode ser pelos mesmos motivos ou se tem alguma diferença. Então, a incontinência fecal, ele é um assunto muito importante, às vezes bem pouco falado, né? A gente vê muito mais a incontinência urinária. Então, a incontinência fecal, ela também é conhecida como incontinência anal, né? Que aí tem o quê? Ocorre a perda sem querer das fezes e ou de gases também. Né? Então, incontinência fecal é quando só tem a perda de fezes, sem querer. Então, acontece, assim como a gente trouxe na incontinência urinária, acontece um escape de fezes sem querer. Então, às vezes, não percebe, não tem essa percepção, e aí tá lá sujo de fezes, ou até percebe, né, tá com vontade de evacuar, tem que sair correndo, não dá tempo, né, a gente chama isso de urgência evacuatória. Então, nossa, é diferente de uma diarreia, né? Então, às vezes, estou com vontade de evacuar e eu não tenho a capacidade de segurar e chegar a tempo ao banheiro, né? Então, isso é bem constrangedor e é muito mais comum do que a gente imagina. E também afeta homens e mulheres. E o que a gente vê, o porquê que acontece a incontinência fecal, a gente já vê, assim, né? Essa questão de uma fraqueza, de uma falha ali naquela musculatura íntima, que é a musculatura do assoalho pélvico, que a Thaís vai mostrar, né, que tanto o homem quanto a mulher tem essa musculatura, que tem a função de segurar o xixi, segurar o cocô, participar da função sexual e outras funções importantes. Então, tem uma falha ali. Então, aquela musculatura não está exercendo o papel dela de segurar o cocô, né? Tem algumas doenças, como diabetes, que tem essa tendência de afetar ali também nervos, doenças neurológicas também, que podem ocasionar o surgimento da incontinência fecal, né? Ter sido constipado a vida inteira, ter feito força, ter feito alguma cirurgia, né, naquela região de hemorroida, uma fissura, um parto vaginal lá anterior que foi traumático, teve uso de fórceps, ou de uma episiotomia muito grande, né? Então, a incontinência fecal, ela precisa, né, também a gente ter essa atenção, porque às vezes a gente até encontra, os idosos, os cuidadores até falam da parte urinária, mas a parte fecal fica um pouco ainda mais escondida, né? Mais pelo constrangimento. Né? Então, essa parte da incontinência fecal, você trazer alguma coisa também? Eu acho que isso
pode ser até mesmo um primeiro olhar que o cuidador ele tem que apresentar. Então, um paciente, o idoso, ele às vezes não tem mais controle de segurar um pum. Então, às vezes, a gente falou da questão da incontinência de esforço, quando tosse, quando espirra, quando dá risada, perde urina, mas às vezes dá um espirro e não consegue segurar um pum. Então, isso já pode ser uma característica ali de um leve quadro para iniciar ali uma incontinência urinária ou uma incontinência anal, né? Porque a incontinência anal pode ser apenas perda de flatos. O homem, a mulher até consegue segurar o xixi, consegue segurar o cocô, mas se dá uma risada, solta pum ali direto, né? Não consegue ter esse controle dos esfíncteres no geral. Então, eu acho que dá para a gente até eu colocar isso daí como um dos fatores a serem observados em relação aos riscos das incontinências. E daí a gente fala muito a questão da fisioterapia mesmo, né? O que a fisioterapia, no geral, ela pode ajudar? Quando a gente pensa em fisioterapia, no geral, a gente nunca vai pensar na parte do xixi, na parte do cocô. A gente pensa na fisioterapia, é uma dor na coluna, é um braço que quebrou, é uma dor no joelho. E daí, o que significa? Qual que é a função? O trabalho da fisioterapia. A fisioterapia, ela trabalha basicamente com músculos. E músculos a gente tem em toda a parte do corpo. Não seria diferente na região íntima, de vagina, ânus, pênis, ânus. Essa musculatura, por exemplo, estou com uma baita dor no joelho, tenho fraqueza na musculatura da perna, e o médico me manda para fisioterapia para fortalecer aquela região ali, para poder melhorar um pouco mais a minha marcha, ao sentar e levantar. Preciso de fortalecimento, né? Na coluna, a gente já tem o contrário, já é uma tensão, estou com muita dor, o médico manda para fisioterapia para alongar, soltar, relaxar toda aquela musculatura que estava sob tensão. O nosso assoalho pélvico, que fica localizado, eu deixei do homem, que fica localizado nessa região aqui, ó. Então, a gente tem a anatomia feminina, né? Onde a gente encontra aqui canal. Peraí que eu vou colocar vocês grandona aqui. Tá. Aí, pronto, coloquei. A gente tem aqui, então, a anatomia... Deixa eu ver se eu encaixo aqui. Anatomia feminina, né? Que a gente tem aqui o canal do ânus, canal da vagina e o canal da uretra. Quando a gente corta isso aqui e vê por trás, a gente vai encontrar vários músculos ali atrás, né? Eu continuo com a estrutura de ânus, vagina, uretra e todos esses músculos aqui que são denominados de assoalho pélvico. No caso dos homens, a mesma coisa. Então, na região do homem, eu tenho musculatura que envolve o canal anal e a musculatura que vai envolver ali aquela estrutura peniana, né? Esses músculos são chamados de assoalho pélvico. E assoalho é a nossa sustentação aqui. Meu Deus. São a todas aquelas... Peraí que deu uma cortada aqui. Agora voltou, desculpa. Eu tirei vocês da live. Sem querer. Foi sem querer, eu juro. Eu fui só tentar diminuir a tela de novo, eu removi. Mas aí você estava falando da musculatura. Tem essa função aí, né, de gerar continência, eu saber segurar o pum, segurar a vontade de fazer cocô, segurar o xixi, o que vai nos ajudar a carregar os órgãos pélvicos, bexiga, útero, intestino, então bexiga, intestino e próstata, e também vai envolver essa parte da sexualidade, né, porque saúde do idoso a gente também deve falar da questão da sexualidade. Então, essa musculatura, ela, no geral, ela tem uma função muito importante, que a gente, às vezes, não tem um olhar muito específico, porque a gente acha que o idoso é normal, né, enfraquecer, e, de fato, o idoso ele tem uma tendência a maior enfraquecimento, diminuição de colágeno, de deixar a pele um pouco mais rígida. Os órgãos, no geral, também ficam, né, a bexiga fica mais rígida, a capacidade de armazenamento da bexiga diminui um pouco, então o idoso tem a tendência de ir mais vezes ao banheiro, de madrugada, levantar pelo menos uma vez ali de madrugada para fazer xixi. Então, a gente tem alguns componentes que realmente estão ali, tem essa interligação com fatoridade. Mas, no geral, precisa ser controlado. Dá para ser controlado. Isso é algo aprendido, né, ao longo da vida, enfim. Aprende lá a criança, né, e depois vai havendo um enfraquecimento, né. E o papel da fisioterapia, vocês já bem falaram, né? Muitas pessoas, isso é muito importante, muitas pessoas não fazem ideia que existe fisioterapeuta para isso, né? Específico para isso.
Eu particularmente descobri um pouquinho antes de trabalhar com vocês, né, numa grande equipe de fisioterapia uroginecológica, mas eu fiz especialização em fisioterapia geriátrica, e dentre as matérias tinha a parte que falava sobre a fisioterapia pélvica e tudo mais. Aí poxa, tem um jeito certo de fazer xixi, tem um jeito certo de se posicionar para ir ao banheiro, né? Então, eu não fazia ideia também que isso existia. E as pessoas não fazem ideia, né? E é bem isso que a Thaís falou, que o conceito de fisioterapia é dor na coluna, dor no joelho, dor no ombro, né? Para fortalecer essa musculatura. É muito legal a gente pensar nisso, né? E diante de todo esse contexto, quais são os tipos de tratamento? Eles são parecidos, tanto para incontinência primária quanto a incontinência fecal, ou eles são diferentes? Enfim, quais os tipos de tratamento? Como que é feito, né, o tratamento com a fisioterapia pélvica? Então, o tratamento da fisioterapia, a gente sempre deixa bem enfatizado que a fisioterapia pélvica tem que ser realizada com especialista, né? E tudo vai começar por uma avaliação, que é uma avaliação bem minuciosa, detalhada, em que a gente avalia não só a condição da musculatura pélvica, mas o corpo como um todo, e a gente interliga também os sistemas, né? Então, porque uma coisa vai levando a outra, né? Então, assim, os exercícios, basicamente, para a incontinência urinária e para a incontinência fecal, para a incontinência anal, são os mesmos, só que cada um tem uma abordagem, né? Então, a gente vai trabalhar mais a parte lá anterior para a incontinência urinária, na incontinência anal a parte posterior, então tem algumas diferenças nesse sentido. A gente tem assim, uma série de recursos, como a terapia comportamental, que são mudanças de comportamento para auxiliar, né, na incontinência urinária e na incontinência fecal. A gente tem os exercícios específicos que são individualizados, então não adianta a gente passar uma receitinha para fazer, porque a gente tem que avaliar a condição muscular desse idoso ou de quem for fazer uma avaliação com a fisioterapia pélvica, né? E a gente também tem recursos, temos aparelhos, temos a bola lá suíça, que a gente utiliza no Pilates, tem exercício respiratório, enfim, a gente tem que olhar, né, o que aquele idoso precisa, porque até às vezes uma correção postural vai auxiliar ali na questão urinária e fecal. Então, a gente também tem esse olhar global, né? A terapia comportamental é algo que, para a questão do cuidador, é muito importante. Porque a gente costuma falar que a fisioterapia, ela, apesar de ter um papel muito importante para a incontinência urinária, a fisioterapia é padrão ouro, né? Ela é melhor do que uma cirurgia, ela tem uma eficácia melhor do que um medicamento. Porém, tem alguns pacientes que não vão aderir à fisioterapia, né? Assim como eles têm uma dificuldade maior de aderir à terapia comportamental. A gente tem a questão de orientar em relação aos intervalos de idas ao banheiro, porque tem muitos pacientes que chegam, eu tô perdendo muito xixi, mas eu só perco quando eu tô muito apertada. Eu fiquei ali 5, 6 horas sem ir ao banheiro e daí ela não vai. E às vezes o próprio cuidador chega a falar isso pra gente. Eu mando ela ir no banheiro, mas ela fica na frente da televisão e acaba não indo ao banheiro para fazer xixi. O simples caso da água, né? Exato. Que muitos não bebem água. Isso é primordial. Exatamente. Inteira falando da importância da água. E como Aí eles falam que não vão beber água, porque senão vai muito no banheiro. Porque senão o banheiro. Mas tem o jeito correto. Porque a gente não sai do banheiro. Costumo falar que, assim, a questão da água, a gente tem 3 funções, basicamente, da água também, né? Que é de hidratação do corpo, né? Pele, unha, cabelo. Tem a função de umidificar mais as fezes, para evitar que a gente faça muito esforço evacuatório. Porque se as fezes estão muito ressecadas e eu preciso fazer muita força para fazer cocô, eu enfraqueço mais a musculatura do assoalho pélvico. Maior a ter incontinência urinária e incontinência anal. E também a questão de limpeza do nosso organismo. Se a gente bebe pouca água, a urina da gente costuma vir com um cheiro muito forte, com uma cor muito forte. Isso tudo significa que a gente está aumentando a acidez da nossa urina. E se a urina está mais ácida e toca na parede da bexiga ácida, vai ficar irritada. Aí eu vou ao banheiro, faço só um pinguinho de xixi, aquela urina dói, arde, aí eu aumento o risco de infecção urinária, de cistite, daí eu começo a reclamar, mas eu não gosto de beber água, né? E daí eu não bebo muita água porque eu não quero ir muito no banheiro, mas eu tô bebendo pouco e mesmo assim tô indo muito ao banheiro. Então é importante que a gente tenha um equilíbrio, é importante que a gente faça um xixi, né? Clarinho,
limpinho, sem muito odor, porque a qualidade da nossa urina incide diretamente na questão da bexiga também. A gente tem que lembrar essa parte da terapia comportamental, o cuidador ele vai ser fundamental, a peça-chave, porque ele que está lá todos os dias, vai poder orientar, que vai poder, né, organizar esse dia ali de idas ao banheiro, de posição certa de sentar, de alimentação que influi também ali na questão urinária, beber água à noite, né, que todo mundo leva aquela garrafa de água, copo de água e fica bebendo água à noite, aí levanta 4, 5 vezes. Então, se reduzir isso 2 horas antes de dormir, será que vai ser diferente? Então, tem muitas questões que a gente discute, às vezes passa por 1, 2 sessões só trabalhando essa questão comportamental mesmo. E além disso, existem os tratamentos que são, né, complementares. Então, às vezes vai precisar de um medicamento, principalmente pela parte fecal, às vezes vai precisar de uma cirurgia, às vezes vai precisar de uma acupuntura, de psicólogo, nutricionista. Então, essa equipe multi é super importante ter esse aspecto, né? Porque a obesidade é um fator de risco para a incontinência urinária. Então, a gente sempre tem esse olhar e vai encaminhando, né, para poder fazer um tratamento mais adequado, mais eficaz, e que o idoso saia, né, com a melhor. Agora tá falhando, cortando, né? Tá cortando de novo a sua ligação. Tá, voltou já? Tá normal? Um pouquinho melhor. Fala de novo. É que eu tenho que trocar a moto de novo. Deixa eu tentar aqui, só um minutinho. Quem estiver assistindo aí, se tiver alguma pergunta, não esqueçam de mandar aí nos comentários pra gente. Melhorou, meninas, a transmissão? Tá um pouquinho melhor. Acho que agora sim. Acho que agora voltou. Tá. O que eu ia falar é que uma coisa muito importante da gente abordar é a questão da noctúria, né? A gente falou da ingesta de água aí de madrugada, e no idoso é muito importante e muito sério, porque uma das coisas que mais causam a morte do idoso é queda, né? Então, você levantar de madrugada 2, 3, 4 vezes de madrugada para urinar, sendo que a iluminação da casa do quarto está mais baixa, risco de tapetes ali na região do quarto, essas idas ao banheiro com o idoso mais sonolento, então é um risco de queda. E queda para o idoso é algo muito grave. A gente vê muitos idosos, às vezes, chegando a óbito por uma fratura do osso do quadril, precisou ficar internado, aí ficou internado tantos dias, precisou usar sonda de alívio, essa sonda lá acabou causando uma infecção urinária e essa infecção acabou generalizando para o resto do corpo. Então, quanto menos risco a gente colocar esse idoso em exposição, né, fazer antes de dormir, beber muita água de madrugada para não precisar levantar de madrugada, isso já acaba reduzindo o risco de quedas. Sim. E essa mudança de comportamento é bem importante mesmo. Pode falar, Jaque. Não, eu ia falar isso, que é importante a gente ver como que as coisas estão relacionadas, né? Assim, a pessoa tá com uma incontinência, uma coisa que poderia ter sido resolvido parando de tomar água 2 horas antes de dormir, e aí precisa levantar à noite, aí pode correr o risco de sofrer uma queda, que é algo bem grave, né? Então, às vezes, muitas vezes o cuidador precisa estar atento nesses detalhes pequenos para evitar problemas maiores, né? A incontinência urinária, ela tem um outro fator que é de interferir diretamente na qualidade de vida. Então, esse idoso que acaba, não quero mais sair de casa, porque eu saio de casa, minha filha reclama porque eu estou cheirando o xixi. Eu acabo não conseguindo viajar para outro estado, para outra cidade, porque eu preciso parar várias vezes para urinar. Eu só saio de casa se tiver um banheiro no local. Eu só vou à igreja sentada no banheiro próximo, no banco próximo ao banheiro. Só vou ao supermercado se tiver banheiro, senão eu nem vou. Então, isso tudo acaba causando um isolamento social nesse idoso também, fazendo com que ele tenha uma regressão em relação à saúde comportamental, à interação com outras pessoas, né, atividade física. Então, social. Isso pode gerar um quadro de depressão, de ansiedade no idoso. A gente fala de uma maneira, mas é só uma perda de xixi, mas o quanto que isso pode influenciar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente aí na saúde do idoso e dos familiares
também, né? A gente tem, né, tanto eu quanto a Thaís, a gente tem uma experiência aí de 10 anos, né, praticamente atendendo, e assim, são pequenos relatos que vão tocando a gente, né? Então, assim, nossa, eu não uso mais a minha roupa branca porque eu vou perder xixi, eu só uso roupa preta. Eu fazia o grupo de viagem todo ano, mas eu vou dormir com as pessoas, eu vou acordar 5 vezes para fazer xixi. Então, você vai perceber, a gente vai percebendo pequenas frases e pequenas coisas que vão ficando, né? E você para pensar, poxa, isso é realmente muito sério, né? E tem tratamento. Então, quanto antes a gente saber disso, né? Informação é tudo. Eu sempre falo isso. Saber a informação é o primeiro caminho, é o primeiro passo. Então, se a gente sabe que isso existe primeiro, que não é normal, que tem tratamento, vai ficar mais fácil, né? Vai poder direcionar esse tratamento e essa melhora, esse retorno para a vida social, como a Thaís bem trouxe, de uma forma muito mais rápida e eficaz, né? Uma coisa que eu gostaria de falar é que, assim, minha mãe já tem 80 anos, já não tem muito o que fazer, tem muito que fazer. Então, a gente não pode também ficar nisso de, não, quanto mais velho, não tem mais o que fazer, tá bom assim. Não, a gente tem muito relato, assim, muita experiência clínica de pacientes com 80, 90 anos que recuperam esse controle urinário e que ficam muito felizes, né? Isso é uma coisa que eles mesmos trazem, né? Puxa, mas eu já tenho 80 anos, será que eu vou melhorar? Né? Se eu tivesse 50, 40 anos, eu até acredito que eu ia melhorar, mas eu com 80, e dá para melhorar. Às vezes, o tratamento ele pode até ser mais lento, sim, mas a gente consegue recuperar sim. E às vezes é assim, olha, eu utilizava 5 absorventes por dia, hoje eu utilizo 2. Então, isso é uma melhora, né? Então, nossa, se eu utilizasse 2, que liberdade, ou, nossa, eu levantava 5, eu levanto 2. Então, a gente também precisa observar os parâmetros de melhora. Então, não é que, nossa, nunca mais eu vou perder a urina. Às vezes, isso não vai ser possível, dependendo da gravidade, da intensidade dos sintomas, né, de como se encontra a incontinência, mas a gente consegue recuperar em parte da função, que já vai gerar uma qualidade de vida bem melhor para esse idoso. Legal. Bom saber, eu mesma não sabia que dava para recuperar, assim, 100%, né, vamos dizer. Eu até ia fazer uma próxima pergunta falando sobre o uso de fralda, porque eu ia perguntar assim, se tem algum momento que, né, de acordo com a avaliação de vocês vão falar assim, não tem mais jeito, agora tem que usar fralda. Aí acho que vocês meio que já responderam, né? O uso de fralda, a gente considera como então, idoso, cadeirante, acamado, que daí tem mais dificuldade de tirar aquele idoso do leito para levar ao banheiro, esse seria um difícil. Mas a gente sempre tem os cuidados. A gente sabe que os fraldas de ambientes, eles acabam abafando muito a região. Daí o idoso, às vezes, pede urina, demora para fazer a troca da fralda e aquilo vai causar uma série de pele, né? Então, a pele, ela tá mais fina do idoso, né? Aí ela vai ficando mais está cortando bastante. Tá cortando. Quase não deu para entender o que você falou. Já. A gente vai... Eu vou tentar falar de novo um pouquinho mais devagar, que às vezes eu acelero também. Da fralda, ela é utilizada mais como uma forma paliativa, né? Tá. Travou. Voltou? Voltou. Tá. Então, a questão do uso de fraldas absorventes seria muito mais paliativo, porque são geralmente os pacientes que estão mais acamados, cadeirantes, que teria toda uma dificuldade. Só que a pele do idoso já é uma pele mais fina. Se eu deixo ele com o uso de um protetor, de uma fralda, que vai aumentar o risco de uma assadura, que vai ficar, às vezes, tempo prolongado aquela quantidade de urina em contato com a região de vagina, pênis, testículos, daí aquilo começa a infeccionar ou até mesmo causar um quadro ali de infecções urinárias. Então, o ideal é que a gente não pense naquilo como uma forma somente paliativa. Mesmo quando o paciente é mais paliativo, tentar deixar aquela fralda mais aberta, ventilando a região. Quando for caminhar, sentar na cadeira, fecha a fralda, mas no dia a dia tentar deixar aberta.
O ideal é que a gente chama de desmame, né? Ou desfraude. O ideal é que a gente vá tentando desfraudar. Faço uso de 5 fraldas por dia e hoje eu consigo fazer uso de uma fralda só. Então, vamos substituir a fralda por um absorvente, que o absorvente já não fecha tanto. Vamos trocar o absorvente de plástico por um paninho, porque daí já melhora um pouco mais a qualidade da pele, né? E daí a gente vai tentando trabalhar um pouco mais esse desfraude, porque a fralda em si, a fralda que eu digo todos os tipos de protetores, ela vai causar mal para a pele, ela vai aumentar o risco de infecção urinária, ela vai acabar, ela faz mal para o planeta, o descarte de muitas quantidades de fraldas, né? Então, a troca por um paninho, talvez, se a paciente aderir, né, seja algo mais benéfico, tanto para ela quanto para o próprio planeta no geral. Uma coisa deles, não só a fralda, mas todos os tipos de protetor, né? Até esse protetor diário, que até às vezes a gente mesmo tem a tendência de utilizar, não vamos usar, né? Então vamos tentar não usar nem como, é para prevenir, né? Ou para proteger a calcinha. O ideal é não utilizarmos esse tipo de proteção. A gente vai tornando até um vício, né? E aí é muito difícil de tirar. O custo também, né? Custo elevado, a natureza. Então, vamos tentar, né? Calcinha de algodão, dormir sem calcinha, faz bem para a nossa saúde íntima. Então, observar. Agora, claro, se a gente tem um idoso que tem um descontrole urinário, né? Já está numa situação que realmente não tem como. É isso que eu estou falando, né? Todas essas dicas para ficar atenta, tá bom? Mas tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente vicia o nosso cérebro. A gente fala assim, eu tô com a fralda, então não tem problema. E a gente tem que trabalhar isso. Então, mandar estímulos diferentes para o cérebro. Então, se eu tô com a fralda, também se acontece escape urinário, então, ou fecal. E se eu começo a trabalhar diferente no meu cérebro, eu tô sem proteção e tem que reagir de uma forma diferente, tem que ter o controle. Então, isso é bem legal também a gente trabalhar com isso. Que entra numa fase de comodismo, né? Então, se eu perder xixi, tudo bem, eu tô fazendo uso de um protetor. Não, eu tirei o protetor. Ou então, antes eu usava um protetor grande, agora é um pequeno. Então, agora eu preciso contrair lá embaixo, aprender a fazer o fechamento do canal da uretra direitinho, porque daí eu corro o risco de perder xixi. Você acaba ficando muito mais atento, né, com o uso de fraldas. Às vezes você chega num nível ali de, tá tudo bem, se eu perder, pelo menos eu tô com a fralda, né? Então é uma forma até de você otimizar mais essa recuperação do paciente. Deu para entender, meninas? Ficou melhor a conexão? Deu, agora ficou. Deu sim. Tecnologia é assim, estamos lidando naturalmente. Não, ao vivo é assim mesmo. Acontece. E a gente vocês falaram um pouquinho sobre a questão do constrangimento, né? Que muitas vezes esse assunto não é falado por causa do constrangimento, né? Das pessoas, tanto em revelar, né, que está acontecendo, quanto do outro, né, que cuida de também identificar aquilo e falar, opa, existe algo de errado, né? E aí, que dica que vocês dariam para o cuidador familiar, para como que ele pode lidar, né, com esse constrangimento, ou dele ou do idoso que ele cuida? A Thaís falou uma palavra, né, não normalizar, né, essa perda urinária, e assim, eu acho que tem que agir naturalmente. Claro que a gente fica constrangido, às vezes, né, como que eu vou abordar minha mãe, minha avó, ou, né, o cuidador, é um assunto íntimo, mas eu acho que tem que ser falado. Quando a gente fala, quando a gente expõe um problema, aquilo se torna menor, né? Pelo menos é o que eu percebo na minha experiência. Então, eu acho que é realmente abordar, perguntar, então, dona Maria, a senhora está indo no banheiro direitinho, está conseguindo segurar? Nossa, dona Maria, eu percebi que está um pouquinho molhadinho. Vamos, né? Vamos fazer um jeito diferente de ir no banheiro? Vamos sentar assim, né? Vamos parar de chupar essa laranja que irrita a bexiga, né? Então, é realmente tratar normal isso, né? A saúde íntima, toda a parte que a gente fala em relação à intimidade, essa parte sexual, ou parte, né, urinária, fecal, a gente precisa quebrar esses tabus de falar e conversar, né? Então, precisa ser falado, precisa ser cuidado. Não fala, dona Joana, a senhora tomou remédio de diabetes? Toma aqui o remedinho. Tem que falar, fez xixi, esvaziou, que cor que saiu do xixi? Nem a gente sabe. Se eu perguntar agora para você, você sabe que cor saiu do
xixi? Você sabe fazer terapia toda a sua bexiga? Sabe quantas vezes você vai ao banheiro? Então, a gente agora tratar natural, né? E começar essa abordagem precocemente. E a fase da negação, ela existe muito. Não, eu não tenho incontinência. Isso. Não, eu não perco cocô, né? Mas você observar isso e às vezes você enfatizar muito, pode causar um certo desconforto para o idoso também. Então, há certa sutileza no sentido de, Dona Maria, vamos fazer xixi? Ah, não quero. Ah, mas já está na hora de fazer xixi, Dona Maria. Vamos lá sentar só um pouquinho. Tem uma diferença de cuidador de sexos opostos, né? Então, às vezes, ela não muito à vontade com o cuidador homem, orientando ela a ir ao banheiro. Então, tentar, às vezes, pegar um cuidador que seja, às vezes, do mesmo sexo, mas em casos de dificuldade, porque tem muitos cuidadores que a gente observa aí, né, que às vezes o homem dá muito mais atenção para Dona Maria do que aquela cuidadora mulher. E ela, às vezes é um filho, um neto, enfim, e o contrário também, né, uma filha de um homem. No caso de uma dificuldade mesmo, é sempre importante buscar ajuda. Sim. Não negar essa ajuda, porque o que a gente ouve também, ela só ouve você. Ela conseguiu te dar um pouco mais de atenção, né? Eu tento pedir para ela fazer xixi e ela não vai. Quando você fala para ela fazer, ela vai lá e faz, né? Ou então ela não faz exercício comigo, ela só quer fazer exercício com você. Às vezes vê qual que é essa flexibilidade mesmo, porque a gente sabe que é difícil, o idoso é uma pessoa mais rígida, ele às vezes é uma pessoa não tão acessível, né, cheia de bloqueios. Então, você encontrar um profissional que tem essa certa acessibilidade ao idoso é muito importante, porque daí faz com que ele se sinta um pouco mais à vontade também para falar. E uma coisa que é importante é se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. Outro, a gente tem, né, estabelece a empatia. Eu acho que as coisas conseguem ser um pouco mais fáceis de lidar. Então, precisa ter esse olhar, esse feeling. E se não realmente não conseguir abordar, como a Thaís falou. Sim. Meninas, e uma dúvida. Se eu percebo que o meu familiar está perdendo um pouquinho de xixi, observei tudo isso que vocês falaram, eu posso marcar uma consulta direto com as fisioterapeutas ou precisa antes passar em algum médico? Depende. Para uma avaliação. Ela consegue fazer o atendimento, a avaliação. A gente sabe que, apesar da gente trabalhar e compreender muito bem a questão da multifuncionalidade, são todos que vão fazer. Tá falhando agora. Melhorou? Melhorou. Eu acho que é uma oscilação que dá. Mas melhorou. Então, não são às vezes todos os profissionais, né? Às vezes o próprio parente, familiar, cuidador, questionar. Puxa, doutor fulano, mas eu fiquei sabendo da fisioterapia. Será que ela precisa melhorar mais a alimentação e no nutricionista? Mas, no geral, se o paciente chega no consultório, a gente consegue fazer o atendimento. Salve quando esse paciente ele é do plano de saúde, que daí ele vai precisar de tratamento médico, quando o paciente também quer, acho que seja um atendimento particular, ele quer trabalhar com plano de reembolso, ele também vai precisar do encaminhamento médico. O que a gente, às vezes, faz é fazer a avaliação. Nessa avaliação inicial, a gente prepara uma carta de encaminhamento para o médico, falando como é que está a disfunção dessa musculatura. Porque a função da fisioterapia é de avaliar como é que essa condição muscular da vagina, do canal anal, né? De como se tem o controle, se sabe contrair, se sabe relaxar, se essa incontinência urinária é mais por fraqueza muscular, se é porque ele tem uma dor muito importante na região da pelve. Então, se tiver a questão de repente, procurar um profissional para fazer um relatório médico e encaminhar para o médico olha assim, realmente eu acho que a fisioterapia pode te ajudar. Né? Porque às vezes faz a avaliação e a gente também sabe que teria que voltar para o médico, porque a gente também teria algumas limitações. Sim. Então, tem a possibilidade, mas no geral, não tem uma obrigatoriedade, mas o plano de saúde ele já exige. Ele exige. E mais burocrático, né? E quais são os profissionais médicos que fazem esse tipo de avaliação, meninas? Geralmente é ginecologista, uroginecologista, o coloproctologista, que
que é bem específico para a parte anal, né? O geriatra também tem uma visão global, então sempre acaba encaminhando muito, né? Então, na verdade, todas as especialidades podem ter o encaminhamento mais específico da área, né? E o urologista também, principalmente nas cirurgias aí de raspagem de próstata ou de retirada da próstata, acaba vindo bastante também encaminhamento dos urologistas. Pacientes, por exemplo, neurológicos, com Parkinson, Alzheimer, podem vir com encaminhamento de neurologista também. Mas, no geral, para a parte urinária em si, é o uroginecologista ou urologista. Legal. E na parte fecal, o coloproctologista, né? O colo. E falando um pouquinho de prevenção, quais são as mudanças de hábito, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso familiar idoso a prevenir uma incontinência? Ótima pergunta. Então, a primeira delas, eu acho que é a questão da água, que a gente sempre falou, de como beber água, de fracionar essa água durante o dia, né, dividir em pequenas quantidades ao longo do dia inteiro e evitar ingerir líquidos, né, não só água, mas sopa, suco, chá, leite, 2 horas antes de dormir. Idas frequentes ao banheiro, então não ultrapassar mais do que 3, 4 horas, né? Então, claro que a gente precisa analisar, mas assim, para a gente passar uma dica, então pelo menos a cada 2, 3 horas ir ao banheiro, né? Cuidar da alimentação, porque tem alguns alimentos que fazem mal para a bexiga, não são proibidos, mas evitar o excesso, né? Então, de frutas e sucos ácidos, cítricos, alimentos apimentados, enlatados, embutidos, cafeína, chocolate, né? Cigarro, bebida alcoólica. Então, prestar atenção como esse idoso, né, tá a alimentação, né? A questão da cafeína é algo que está presente ali, tanto no café, chá preto, chá mate, chá verde, Coca-Cola, Guaraná. E muitos pacientes às vezes chegam, poxa, eu estou perdendo xixi, ou então eu estou indo muito ao banheiro. E às vezes é porque está tomando 1 litro de café por dia. Então, a questão da mudança de hábitos, terapia comportamental, não é para gerar proibição, mas gerar um equilíbrio, né? Se você está ingerindo demais alguns alimentos que naquele momento está sendo prejudicial para a sua saúde, então é importante que a gente melhore isso aí. A questão do hábito miccional, de pressa de ir ao banheiro, faço xixi rápido, não sento direito no vaso sanitário, ou então faço cocô fazendo muita força, né? Então, procurar adequar direitinho o posicionamento. E até para homens mesmo. A gente tem alguns estudos que falam que homens, a partir dos 60 anos, o melhor posicionamento para fazer xixi é o posicionamento sentado, porque promove um melhor relaxamento para a musculatura do assoalho pélvico. Como o homem ele tem a tendência de ter o aumento prostático, esse posicionamento sentado favorece o melhor esvaziamento da bexiga, né? Assim como o posicionamento fecal também, evitar muito esforço evacuatório, uso prolongado aí de supositórios, de laxantes, porque também fazem mal ao assoalho pélvico. Então, os primeiros sintomas, é importante a gente procurar já ajuda, né? Às vezes as fezes estão vindo muito ressecadas, então procurar um equilíbrio aí nutricional, um profissional nutricionista que melhore mais a alimentação, porque a gente fala, não, meu intestino não tá bom, vou comer bastante aveia, porque me falaram que aveia vai ser bom. Aí não bebe água, aí aquela aveia vira um concreto, um cimento, né? Então, ter um profissional que consiga te orientar melhor em relação a essa melhora nutricional, né? Porque vai fazer bastante diferença também. Redução de peso, né? Prestar atenção nesse fator da obesidade, realizar atividade física é essencial para tudo e também vai ajudar nessa parte pélvica, né? Os exercícios e fazer uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico, independente se tem um sintoma ou não, para prevenir, né? Então, muito importante, é fundamental, às vezes, ir dar uma consulta para orientar, aprender a fazer os exercícios e ir para casa, né? A gente tem muito aquela visão de fisioterapia 10 sessões, né? Passou 10 sessões de fisioterapia, mas a fisioterapia pélvica, a gente consegue muito trabalhar, às vezes com uma orientação, 2, 3 sessões, mandar para casa, fazer em casa, depois retornar depois de 1 mês, 2 meses, a gente acompanhando o telefone, né? Se a paciente tem condição, se o paciente ele tem condição, tem musculatura boa para isso, às vezes uma simples orientação de como realizar o exercício da forma correta
correta vai auxiliar e muito. E o que chega de paciente, às vezes, pra gente, puxa, eu nem sabia que eu tinha músculos lá embaixo. Eu nem sabia que eu precisava trabalhar essa musculatura. Ou então, eu nem sabia que eu tinha tudo isso de canais, eu não conhecia a minha anatomia, né? Então, você ter ciência disso. Porque quando a gente fala de questão muscular, no geral, eu estou movimentando meu braço, eu visualizo que eu sei mexer meu braço, eu sei movimentar, sei pegar um copo d'água, né? Mas a gente movimentar a nossa musculatura íntima, eu não vejo. Ou eu sinto que eu estou contraindo, e será que eu estou sentindo corretamente? Né? Então, é uma musculatura que traz uma complexidade porque a gente não visualiza essa contração, né? Mas, no geral, é algo que, teoricamente, todo mundo saberia, né? Todo mundo sabe segurar um pum, todo mundo sabe segurar o xixi. Porque em certa fase da minha vida, eu não sei mais segurar, né? O que está acontecendo? Então, é importante a gente ver se é por falta de controle muscular, se é por falta de coordenação, se é por uma fraqueza, se é por uma tensão. A avaliação, ela sempre vai ser importante. Até mesmo como uma avaliação preventiva, né? A gente está falando da saúde do idoso, mas a gente espera que todo mundo aqui fique idoso um dia. E você prevenir, você saber fazer essa boa contração, saber como é que está esse teu controle hoje, é muito importante. Porque a gente pega muita informação vazia na internet, sim, né? Então, é só a cortar o xixi. Daí, quando chega pra gente fala, não é para fazer esse exercício de cortar o xixi no vaso sanitário, né? Então é só eu ir lá no Google e ver que tem uns exercícios de bolinha no joelho, de subir e contrair o bumbum. E não é essa musculatura, porque glúteo, né, que é o músculo do bumbum, coxa, barriga, não fazem parte do assoalho pélvico. Então, você precisa saber como é. Da mesma forma que a gente vai ao dentista anualmente, ver como é que está essa saúde bucal, para o dente não cair, a gente precisa saber como é que está a nossa saúde íntima, para lá na frente a gente não ter esse risco aumentado aí de incontinência urinária e fecal. Sim, mesmo. Muito bom. Prevenção é sempre uma chave, né, para muitos tratamentos, né, para melhorar todos. Eu faço essa analogia com a questão do dentista, porque de fato né? A gente não vai ao dentista quando o dente já tá podre. A gente vai lá para fazer uma limpeza. Assim a gente espera. Exatamente. Semana que vem a Natália Quirino vai falar se é assim. A dentista. A dentista. Legal, também, nem sabia. A gente já está introduzindo o tema da semana que vem. Aí ela vai falar, as pessoas só vão no dentista. Aí a Thaís vai ver se vai mudar essa analogia ou não. Não, eu tô falando por mim, porque eu vou no dentista para me dar A gente vai. Muito legal. E é interessante, né, a gente pensar que é algo tão natural, né? A gente aprende em uma fase da vida que a gente não se recorda, né? A gente aprende a segurar o xixi, deixa de usar fralda, tanto para o xixi quanto para o cocô, e a gente não se lembra como isso aconteceu na nossa vida, né? E aí, de repente, que a Thaís falou, de repente eu não estou mais segurando o pum, não estou mais segurando o xixi, não como deveria ser, né? Às vezes é só uma escapada, mas e aí, né? Será que tem um problema? E a gente nem sabe realmente que existe essa musculatura, e muitas pessoas não percebem, não sabem, né? De repente só percebem quando vão numa aula de Pilates, por exemplo, e a fisioterapeuta ou a professora de Pilates, a instrutora de Pilates fala, aperta essa musculatura que é aquela que você segura o xixi. Aí a pessoa fala, tem uma musculatura aqui, né? E é realmente uma coisa de consciência corporal mesmo, né? De entender o seu próprio corpo, saber que existem coisas no nosso corpo que às vezes a gente realmente não vê, né? Assim como existem os órgãos internos, que a gente também não vê, os músculos, eles estão escondidinhos, a gente só precisa saber usar, né? Sim. E a gente, às vezes, observar. Você falou da questão do Pilates, a gente trabalha com Pilates durante muito tempo. Só que mesmo a gente, sendo especialista em fisioterapia pélvica, a gente tinha uma certa dificuldade. Porque você falar para o idoso que está perdendo xixi, contrai, aperta lá embaixo, você tem que acreditar que ele está fazendo certo. Mas tem idoso, às vezes a gente pede para contrair, faz força como se fosse fazer cocô, né? Ou então estufa a barriga lá para frente. E daí é importante que a gente tenha
esse olhar aí... Ou faz assim no ombro, né? Contrai tudo, menos a musculatura correta. A gente pede no consultório, fecha, contrai lá embaixo a musculatura íntima, aí o paciente fecha o olho, assim. Fecha o olho, assim. Uma coisa que eu queria falar, muito importante, acho que a Thais trouxe, mas aqui, a incontinência urinária anal não é exclusiva do processo. Incontinência anal. Incontinência urinária. A incontinência anal não é exclusiva do processo do envelhecimento. Sim. Então, pode acometer jovens também, homens, mulheres de diversas idades, né? Então, a gente está falando idoso, mas tem muita mulher jovem que chega no consultório, contrai tudo menos o assoalho pélvico, né? Então, essa avaliação do especialista é fundamental. Na aula de Pilates, legal, ajuda, trabalha o corpo como um todo, trabalha a região pélvica, mas fisioterapia pélvica é bem específica. E a questão que você falou aí, demorou, às vezes a gente entende que eu saí da fralda e aprendi a contrair, né? Mas tem uma ligação muito grande de quem tem a enurese, que é demorar muito tempo para sair da fralda, vai terminar a fralda com 7, 8, 9 anos de idade, e uma prevalência grande, uma correlação de prevalência grande com idosos que têm esse mesmo caso, né? Então, é importante sempre que a gente faça a avaliação e pergunte como que foi esse processo de fralda, né? Demorou muito tempo para sair da fralda, porque às vezes é uma imaturidade dessa musculatura mesmo, e que de maneira precoce, lá no idoso, às vezes um idoso jovem, né, de 60 anos, já começa a apresentar ali alguns casos de imaturidade dessa musculatura. Legal. Interessante. E aí, além das questões de prevenção, a gente queria saber se vocês têm alguma dica, assim, ou algum tipo de demonstração que vocês podem fazer de algum exercício simples, né? Ou não necessariamente um exercício, mas, por exemplo, algo que pode influenciar na perda urinária, por exemplo, posição de sentar, postura, algo assim. A postura, ela é muito importante, porque a gente tem que imaginar assim, o nosso osso da pelve, à medida que eu tenho uma postura com o bumbum muito empinado, com o bumbum muito para dentro, ele tem a tendência de fazer com que eu jogue mais pressão em cima dos canais, né? Então, teoricamente, se eu tenho uma vida inteira com o bumbum muito empinado, eu vou jogar mais pressão para o meu canal da uretra. Se eu jogo o bumbum muito para dentro, tenho aquela postura do bumbum mais... Carol, aumenta aí a tela. A tendência é de vou parar de falar, senão na hora de aumentar pode sair. Aumentei. Então, se eu tenho mais para dentro, a tendência é de eu jogar mais pressão para a região anal, né? Então, quanto que está essa sobrecarga? Entre a região, vou mostrar aqui no caso a imagem feminina, né? Entre a região da vagina e do ânus, existe uma musculatura, uma pelezinha aqui no centro. Então, o ideal é que isso, de fato, fique mais no centro. Porque pega... Aí tá aparecendo. Que isso, de fato, fique mais no centro, né, de gravidade. Porque daí eu não jogo nem muita pressão para cima, nem muita pressão para o canal de baixo. Então, trabalhar um equilíbrio muscular, de controle adequado da musculatura, de equilíbrio é muito importante. Por quê? Porque a gente tem uma espécie que a gente chama de casa de força ou caixa de força, que é o nosso centro, né? Então, a gente tem a parede, vou levantar aqui um pouquinho, a gente tem a parede abdominal, tem a parede da região das costas, né? Então, aqui eu tenho duas paredes, frontal e posterior. Mais em cima, eu tenho a parede, que seria o meu teto, o diafragma, e abaixo eu tenho o meu assoalho pélvico. Braços, a gente tem dois. Então, eu tenho a questão do equilíbrio. Pernas também tenho duas, né? Então, é essa região aqui central que vai me gerar uma boa qualidade de postura. E a postura tem a ver com o nosso assoalho pélvico também, né? Então, trabalhar mais esse alongamento de membros inferiores, aqueles alongamentos básicos, né? De lateral de tronco. Vou fazer devagarzinho para ver se a gente
pega mais ou menos, né? Então, trabalhar alongamento para evitar que eu fique com aquela postura muito psicótica, chata, né? Que é uma postura muito comum do idoso mais senil. Então, trabalhar esse reequilíbrio aqui da postura mesmo, né? Fortalecimento do abdômen, fortalecimento da musculatura das costas e também equilíbrio nos alongamentos. Então, a gente pode passar aqui, de repente, alguns alongamentos que podem ser feitos para melhora da postura, né? E daí, para essa melhora da postura, a gente pode trazer esses exercícios de alongamento. Mas tem uma outra prática que a gente pode mostrar também em relação ao posicionamento miccional e fecal, que a Gabi pode trazer em relação ao uso do banquinho. Aí, isso é legal. O banquinho é legal. É legal. Vou deixar aqui, ó. Pronto, essa é a dica de ouro. Essa é a dica de ouro. É o banquinho. É o banquinho que ele foi feito, ele foi projetado para entrar lá no vaso sanitário. Mas não precisa comprar nada, qualquer apoio que vocês tenham aí na casa de vocês. Então, um tijolo, uma bacia virada ao contrário, qualquer apoio que eu vou mostrar aqui, que essa é a posição correta, tanto para urinar... Tem que abaixar um pouquinho a sua imagem. Eu vou mais para trás aqui. Para urinar e para evacuar. Né? Para evacuar, é essencial essa posição, porque vai simular a posição de cócoras, que é aquela posição agachada que antigamente, lá no interior, fazia xixi, cocô agachado no chão. As mulheres têm bebê na posição de cócoras. E essa posição, ela facilita a saída melhor das fezes. E da urina também. Tá? Então, o que é? A gente vai ficar de ladinho aqui, que eu quero mostrar a posição bem certinho. Vai apoiar os dois pés em cima, então, do banquinho, ou da caixa de sapato, ou da bacia virada ao contrário. A altura do joelho tem que estar mais alta que a linha do quadril, tá? Então, esse é o segredo. Então, não adianta ter uma coisinha muito baixa, né? Só uma coisinha. Então, observa a altura do joelho em relação ao quadril. E eu vou inclinar o meu corpo para frente. Então, essa posição é a posição mais correta para evacuar, para urinar também. Para urinar até passa assim no banquinho, mas para evacuar é essencial. Segunda coisa que eu vou ter que fazer nessa posição, relaxar. Relaxar não é fazer força para fora, né? Então, eu vou relaxar, deixando as fezes saírem sem muito esforço. Quando possível. Tá? Então, façam um teste, utilizem um apoio aí para vocês, tá? E depois conta pra gente, coloca lá no Insta, no Face da JC Cuidar, se sentiu diferença. Tem muitos relatos que falam, nossa, parece mágica. E realmente... Muito legal. Então, ó, esse banquinho é bonitinho aqui, ó. Vou fazer propaganda. Você acha na internet, você coloca lá, banquinho de cócoras, né? Quem sabe a gente é patrocinada. Vamos pedir, faz um sorteio. A gente já fez um sorteio, hein? E é isso aí, um sorteio, foi ótimo. Não, a moça do banquinho deu até desconto para quem mandasse o link dela. Tá? Vamos pedir mais desconto pro banquinho. Banquinho é sensacional. Não, pode falar mesmo. Tu fala que a gente pode até falar com ela. E daí, de repente, ela dá algum desconto mesmo para quem falar que assistiu a live, se interessar. Legal. Gente, muito legal. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? O pessoal aqui tá falando, né? Falou boa noite, ó. Tem vários comentários, boa noite. Não tem nenhuma pergunta. Acho que as pessoas ficaram bem compenetradas. Olha, a minha mãe falou boa noite. A Márcia mandou um coração. Marcinha linda. A Silvia, que é nossa super fã, também mandou boa noite. O Valderes é meu tio, quase perdeu a live, isso que eu avisei ele 50 vezes. Ele falou que ele não ia assistir porque ele não era idoso, mas é só porque ele não... Mas é para prevenir. Mas a ideia é que fique idoso dia, né? Mas é mentira, ele é idoso sim. O meu pai também falou oi. Olá. A Clarissa é nossa produção, JC Cuidar lá do Texas. A Clarissa e o Ed também falaram boa noite.
Gente, muito legal. Boa noite da produção. Boa noite da produção. E, gente, fica a dica aí para vocês de incontinência urinária, incontinência fecal, qualquer coisa, procurem as meninas, o especialista é fundamental. Puxar o arroba delas, né? Isso. Cadê? Eu consigo por aqui. A Silvia falou que a live foi maravilhosa, bem legal. Obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia. O arroba delas é o nome delas, tá? É Físio Thaís Pinheiro e Físio Gabriela Araújo. Gabriela Araújo, né? Isso, tem um ponto. Gabriela Araújo. Físio ponto. É Físio ponto no Instagram. E elas estão aí, elas são demais. Amanhã elas vão ter uma reunião que vai falar sobre a Cíntia. A Cíntia também é Físio Uro. Oi, Cíntia. Linda. E outra pessoa que estava aqui também que eu vi foi a Michele. A Mariana também entrou aqui, a Mari, linda, que também é Fisiuro, ela também entrou aqui, estava aqui assistindo, apareceu aqui, Mariana está assistindo. E legal, gente. E aí, amanhã elas vão ter uma reunião falando sobre incontinência urinária. Pode falar, pode fazer propaganda. Isso, nosso evento online gratuito via nosso evento online gratuito via Zoom. O evento chama Perdi Xixi Agora. Então, eu e a Thaís vamos estar lá reunidas falando um pouquinho sobre a incontinência urinária na mulher, tá? E a gente tem um link de inscrição, então quem tiver interesse, procure-nos, né? Pode mandar mensagem, até no vídeo que vai ficar salvo, a gente pode mandar mensagem. Vai falar com a gente passa o contato delas e elas mandam o link. Amanhã às 20h30. Legal. Vai ser bem legal para ter essa consciência também. Aprender mais. Vai ser para jovens, não vai ser só para idosos. Para todo mundo. A Silvia achou vocês super simpáticas. Ai, obrigada, Silvia. A Márcia. Aí o pessoal começa a falar depois, né? Vocês estão todo mundo prestando atenção. Tava todo mundo. Samanta. Legal. E tinha uma outra coisa que eu ia falar, que agora eu esqueci. Era da reunião de vocês amanhã. E da nossa próxima live na semana que vem, que a gente já falou. Vai ser com a doutora Natália Quirina, ela é cirurgiã dentista. Vai ser na quarta-feira à tarde. E aí a gente vai falar sobre saúde bucal e higiene bucal no idoso, quais as colaborações que o cuidador familiar pode dar. Certo? Isso aí. Meninas, muito obrigada mesmo. Foi demais a live, adorei, aprendi várias coisas. Obrigada, sucesso para vocês também, tudo de bom e obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, gente. Obrigada, sucesso para a JC Cuidar, esse projeto super importante, que tenha muitos frutos por aí. Obrigada. Obrigada. A gente vai encerrar a live aqui, mas vocês não desliguem, esperem aí um pouquinho, tá bom? Tá bom. Gente, um beijo. Meu pai falou que gostou. Valeu, pai. Um beijo, até a próxima e vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.